Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um tempo de estudo. Vamos refletir hoje um tema, meus amigos, tirado do Evangelho. Na verdade, é um trecho que está em Mateus, no capítulo 19, no versículo 14, quando Jesus estava em um determinado local e algumas crianças se aproximaram do Mestre e os discípulos, de certa maneira, impediram-nas de chegarem perto de Jesus. E aí Jesus disse nesse trecho, está lá assim: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, as crianças. Meus amigos, gostaríamos de refletir sobre esse trecho dentro de um ponto de vista psicológico e espiritual. O que Jesus quis dizer que o reino dos céus pertence às crianças, àqueles que lhe se assemelham? Lembrando que quando Jesus fala de reino dos céus no Evangelho, ele diz claramente que o reino dos céus não viria em forma visível, que ninguém poderia dizer que ele estaria ali ou estaria aqui, porque o reino dos céus está dentro de nós. Partindo dessa premissa do Cristo, que o reino dos céus está dentro de nós, nós conseguimos compreender com mais propriedade o que Jesus, o Cristo, quis dizer nesse trecho aí. Perceba algumas questões características das crianças. As crianças adoram as coisas simples. As crianças, elas ficam muito satisfeitas em brincar com outras crianças também. Então, olha bem, gostar das coisas simples e gostar de partilhar a vida. As crianças podem estar em qualquer local. Se ali aparecer uma outra criança, aparecer uma coisinha diferente, seja um pregador de roupa, ou seja um cachorrinho, ou seja um passarinho, aquilo ali pode despertar na criança uma alegria e ela ficar entretida com aquilo ali, brincando, observando, que é uma espécie de contemplação. Nós percebemos que quando crescemos e nos tornamos adultos, nós perdemos várias dessas habilidades que as crianças têm de forma inata. Nós perdemos a habilidade de admirar as coisas simples da vida, nós perdemos a habilidade de nos comprazer com a presença de irmãos, de amigos. Nós perdemos muitas vezes a habilidade de contemplar a natureza, o ambiente, as coisas. Então, quando Jesus estava dizendo que o reino dos céus está para aqueles que se assemelham às crianças, percebemos que ele estava dizendo que o reino dos céus é um estado de alma, é um estado de consciência, que se alegra com o mundo, na simplicidade que esse mundo se apresenta a nós. Que o reino dos céus é um estado de alegria, que muitas vezes não depende tanto da situação externa. Então, quando nós nos tornamos adultos e numa sociedade moderna que incentiva o isolacionismo, o consumismo exacerbado, o individualismo excessivo, nós percebemos que nós, seres humanos, perdemos um pouco esses talentos que já estavam em nós quando éramos criança. Porém, com certeza o Mestre não quis dizer que devemos ser ingênuos e nos conservar ingênuos como as crianças são ingênuas. Simplicidade de olhar não quer dizer necessariamente ingenuidade.
Ingenuidade é um indivíduo que não tem capacidade de olhar ao seu redor, de perceber as circunstâncias em que se encontram, de fazer juízos de valores dentro de um critério crítico, racional. Isso as crianças ainda não desenvolvem devido à sua idade, naturalmente. Desenvolverão quando estiver formado o corpo mental, aos 21 anos mais ou menos de idade. Ali elas terão uma primazia no controle da sua mente racional para analisar o mundo, e é natural. Porém, Jesus estava falando que esses talentos que as crianças têm não eram para ter sido perdidos por nós. Nós conservamos a racionalidade. Nós desenvolvemos, quando adultos, um grau de criticidade muito grande, mas infelizmente, muitas vezes, nós perdemos essa alegria simples que a criança traz naturalmente. Então, como seria alcançar o reino dos céus no nosso julgamento, como Jesus disse? Seria apenas entrar para uma denominação religiosa? Seria apenas praticar determinadas ritualísticas? Seria apenas estudar várias obras teológicas, livros sagrados? Percebemos que não é nada disso, apesar de que tudo isso pode ajudar também na aquisição dessa nova consciência. Mas percebemos que alcançar o reino dos céus é adquirir esse estado de espírito, que consegue olhar a vida com os olhos de amor, que consegue olhar a vida com olhos de perdão, independentemente das situações adversas que podem nos acometer, independentemente daquilo que possamos enfrentar. Percebemos que o indivíduo que ele é já maduro espiritualmente, ele consegue ser austero sem perder a amorosidade. Ele consegue ser crítico sem perder a tolerância. Ele consegue ser sincero sem perder a cortesia. Percebemos que isso é um desafio de todos nós na sociedade atual. Uma sociedade onde se visa muito a aparência, onde as pessoas procuram vivenciar apenas convencionalismos, demonstrando uma certa imagem que muitas vezes não condiz com o que o seu coração sente. Jesus é muito autêntico nas palavras dele, muito sincero e incisivo. Ele diz que é importante que ouçamos o nosso coração. É muito importante que ouçamos a nossa alma para sabermos se estamos sentindo a vida com a simplicidade e a naturalidade que a vida nos pede. Porque só dessa forma realmente encontraremos uma alegria, uma satisfação interior mais profunda. Existe um livro fantástico do espiritualista Osho, que é um espiritualista indiano que viveu muito tempo nos Estados Unidos. Esse livro se chama Faça Vibrar o Seu Coração. É um livro pequeno, mas é interessante que Osho aborda uma temática que eu faço uma associação, uma concordância com a mensagem do próprio Cristo. Quando ele diz que é importante que a gente viva situações na nossa vida que estejam de acordo com aquilo que estamos sentindo, que possamos na nossa existência ser sinceros com a nossa própria consciência, que possamos ser libertos da escravidão, muitas vezes do convencionalismo, ou da normopatia, que é um neologismo, daquele que segue a norma apenas porque ele é pedido, mas aquilo muitas vezes não é o que o seu eu pede. Muitos indivíduos trilham caminhos adversos e não trilham o seu próprio caminho. Muitos indivíduos são levados por sugestões externas e não ouvem o seu próprio eu profundo. Não para um momento para visitar a sua alma
ou na linguagem de Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, para visitar o self, o seu eu total, o seu eu profundo, para saber o que esse eu quer da vida, o que realmente a sua individualidade pede em termos de ações, de palavras, de sentimentos e de pensamentos. Então, percebemos que a mensagem de Jesus é uma mensagem que vai ao encontro desse propósito. Esse propósito de encontrarmos a nossa criança interior, não no sentido do complexo de Édipo, no sentido de negatividade, de traumas internos necessariamente. Também é importante que encontremos esses arquivos inconscientes para liberarmos, mas é mais profundo, que possamos ultrapassar a casca do ego, da persona, e aprofundar mais, encontrar esse eu original, essa criatura que é ser divino, que possui a centelha divina, que somos nós em essência, e que possamos ouvir o que esse lado mais profundo da nossa existência, do nosso eu, tem para dizer para nós. Que possamos perceber o que realmente nós queremos da nossa existência. Se conseguimos ouvir sinceramente esse campo profundo do eu, com certeza as nossas decisões serão mais acertadas. Não acertadas de acordo com o mundo, mas acertadas de acordo com a nossa alma, acertadas de acordo com os nossos sentimentos. E aí passaremos a trilhar caminhos originais, únicos, que são os nossos caminhos. As nossas decisões serão mais claras, mais lúcidas. Mas para conseguirmos ouvir esse eu profundo, é necessário que silenciemos a nossa mente. Porque com muito barulho mental, ninguém consegue ouvir o eu profundo. Barulho faz com que nós distraiamos, faz com que nós olhemos para todos os lados, menos para dentro. Então encontramos pessoas que estão olhando para toda parte, mas o único lugar onde o indivíduo não olha é para dentro de si mesmo. Muitas vezes por medo do que vai encontrar, muitas vezes por achar que não merece encontrar a luz que há dentro de si mesmo. Então, a propósito desse vídeo, meus amigos, é que possamos fazer esse esforço que é suave, esse esforço de olhar para dentro de nós mesmos, encontrarmos essa infância perdida, encontrarmos esse eu profundo, natural, que consegue perceber a simplicidade da vida e ao mesmo tempo a grandiosidade da existência que se apresenta aos nossos olhos. Quando conseguirmos chegar a esse ponto de vivenciarmos a vida como crianças, sem perder a nossa maturidade e a nossa razão e a nossa prudência, viveremos felizes como as crianças são e ao mesmo tempo profundamente conscientes como um adulto sábio também é. Então Jesus faz essa proposta, que reformemos os nossos sentimentos, não apenas o nosso intelecto, que transformemos o nosso coração, que seria a nossa maneira de ver a vida. Olhar o mundo com mais amor é algo que está sendo muito necessário nos dias de hoje. Olhar o mundo com mais compaixão, mesmo que seja difícil, mas essa é a porta estreita, que possamos nos esforçar para ter esse olhar, para encontrar esse sentido existencial, mesmo diante de tantos desafios que aparecem à nossa frente. Um grande abraço a todos os irmãos, que a reflexão de hoje possa servir para vocês, para todos nós, caminharmos um pouco nesse caminho interior, onde nós descobrimos a luz que todos nós somos, porque todos nós somos filhos de Deus. Um grande abraço a todos e muita paz.